E existe um conceito na Bíblia bem interessante que eu quero ler para você, lá em 2 Coríntios 12, 14. Olha que legal esse versículo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para as pessoas lá da igreja de Corinto? Ele diz assim, ó: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhe servirei, e não lhe serei um peso. Olha, o apóstolo Paulo ele vai visitar a igreja de Corinto e ele tem uma preocupação de não ser um peso para aquelas pessoas no que diz respeito às finanças. Ele está falando justamente sobre isso, que ele não quer ser um peso para aquelas pessoas, né? Porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. O que o apóstolo Paulo, que começou aquela igreja lá em Corinto, ele está falando que ele deseja estar com as pessoas, ele quer abençoar a vida daquelas pessoas e não está interessado no dinheiro delas, está interessado na vida delas, né? Pode até levantar um parênteses aqui, né? Às vezes é diferente de alguns discursos que acontecem hoje em dia, né? Que às vezes alguns líderes estão mais interessados nos recursos que provém dos liderados, né? Do que propriamente estar com os liderados, né? Então fica aqui até um alerta, né? Caso isso esteja acontecendo, né? Aí olha o final do versículo 14 como é interessante. E diz assim, ó: além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. O que esse versículo está falando? De que existe um fluxo natural da vida, de que os pais deixem recursos para os filhos e não os filhos sustentem os pais no final da vida. É isso que esse versículo está dizendo, tá bom? E nesse versículo, se você parar para analisar e olhar ele à luz do que é a nossa própria vida profissional e vida financeira, é natural então pensar que a Bíblia apoia que nós nos preparemos, que a gente tenha um preparo para o futuro, que a nossa jornada de trabalho já preveja que haverá momentos na nossa vida lá na frente em que a gente vai ter que desfrutar de uma redução da nossa jornada de trabalho e desfrutar dos benefícios de ter acumulado certos recursos financeiros para aqueles momentos de mais escassez, no que diz respeito à escassez de recursos financeiros, tá?